Isaías capítulo 9, versículo número 6 diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Senhor Deus, obrigado por esta oportunidade, pela leitura da Tua Palavra, por esse momento, Senhor, de reflexão. Fala conosco, fala em nossos corações, em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Muito obrigado, amém, graças a Deus. Se assente, meu irmão, e peço também sua licença para me assentar e começarmos a nossa reflexão nesta noite. Semanas anteriores já falávamos a respeito desse texto de Isaías capítulo 9 e dizíamos que esses nomes que Isaías tem nos revelado vai de fato ser compreendido na sua maior extensão quando da encarnação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e de todas as verdades que os escritores neotestamentários trouxeram para o nosso aprofundamento das verdades, o nosso aprofundamento da nossa espiritualidade, compreendermos o projeto e o plano eterno de Deus. Quando nós falamos a respeito de maravilhoso conselheiro, nós dizíamos que de fato nada tinha a ver com um Deus que dá conselhos, mas um Deus que forma conselho. É o supremo conselho do céu, quando a Bíblia fala que quando o Senhor decide fazer o homem, ele se une em conselho e diz: façamos o homem. A Bíblia diz que Deus, ele não se aconselha com ninguém, então ele estava falando com ele mesmo, as três pessoas da Santíssima Trindade, e Jesus é essa pessoa que faz parte desse conselho, o Filho Eterno, e que se encarnou, como bem escreve João lá no seu evangelho, no Evangelho de João, no capítulo número 1, quando diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Também isso está muito explícito em Filipenses capítulo número 2, versículo 5, que fala sobre o esvaziamento do Senhor Jesus e que se tornou de fato o autor da nossa fé e o nosso Salvador eterno. Semana passada falávamos a respeito de Deus forte. O Deus forte é esse Deus que, de fato, a sua força não está no seu poder, mas está no seu caráter. À medida em que Jesus vai se aproximando da cruz, o poder que se manifesta é o poder da convicção, é o poder da sua virtude, e não dos seus atributos de portento, né? Não é ele como o todo-poderoso no sentido de onipotente, não é? Onisciente, onipresente, não. É aquilo que de fato se estabelece não a partir de uma força que se vê no sentido de mobilização externa, mas aquilo que realmente produz convicções eternas. Então esse é o poder que habita em nós, e nós falávamos também ampliando aí essa compreensão. Hoje eu quero falar sobre o Pai da Eternidade. Talvez de todos os nomes, esse seja assim
aquele que melhor nós conseguimos entender dentro dos escritos do Novo Testamento. Alguns escritores e algumas traduções, né, preferem Pai Eterno, né, Pai Eterno, porque a grafia do nome Pai da Eternidade é Ad ou Ave, Ad, né, dá essa possibilidade. Alguns não gostam de Pai da Eternidade porque eles dizem que se é Pai da Eternidade, então Jesus criou, gerou a eternidade. Outros, então, por causa disso, preferem Pai Eterno. Mas tanto um como o outro são possíveis, e tanto um como o outro são justificáveis dentro da palavra de Deus. Eu vou explicar por quê. Mas Jesus, então, foi o gerador, porque é o Pai da eternidade. Ele é Pai eterno e Pai da eternidade. Por quê? Quando nós falamos sobre eternidade, irmãos, é complexo. Complexo porque cada vez que você vai ampliando o seu estudo, aparecem mais perguntas do que respostas. Até porque nós estamos falando de algo muito mais amplo e muito mais significativo do que a gente possa ter compreensão. A gente pensa em eternidade em termos de infinito, não é? Infinito. E eu vou tentar explicar isso de uma maneira que você consiga entender. Eu vou chamar infinito aquilo que você consegue ver e não tem fim, né? Os cientistas dizem que, né, em termos de universo, o universo é infinito. Não é que seja infinito, é que você não consegue alcançar o seu fim. Mas isso também não pode se aplicar a Deus, não é? Porque eu vou fazer a seguinte diferenciação. Infinito, nós podemos entender como espaço infinito. Então você vê assim, você não vê o fim daquilo. Então, é o espaço, não é? E o tempo, e a gente também não pode entender eternidade como tempo, porque Deus foi o que criou o tempo. Mas de uma certa forma também nós podemos observar dentro da palavra de Deus, lá no livro de Salmo, capítulo 90, versículo 2, que antes que os montes nascessem, se formasse a terra e o mundo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então veja só. Então a Bíblia fala de mais de uma eternidade. Tem alguns que dizem, não, é a eternidade passada, né, antes da criação, e a eternidade depois da criação. Talvez isso seja realmente possível entender dessa forma, mas eu creio que aqui há algo muito mais profundo, porque a Bíblia Sagrada fala que o Senhor Jesus Cristo veio trazer vida eterna. Preste atenção. Então, quando a Bíblia fala de eternidade, ela está falando não de um espaço de tempo, não de infinito, mas eu creio que ele está falando de uma qualidade de vida. É a qualidade da vida de Deus. Deus tem
vida eterna. Então, a eternidade se refere muito mais, e é assim que a gente consegue perceber dentro dos escritos bíblicos, tem a ver com uma qualidade de vida mais do que um espaço de tempo. E eu gostaria que você, então, lesse comigo João 17:3, que diz exatamente assim: a vida eterna é esta, preste atenção, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa palavra, que te conheçam, né, é a palavra que no original é ginosco, né? Essa é a mesma palavra para se referir à unidade entre um casal, onde eles se tornam uma só carne. E é muito também significativo, e para a gente entender o que está sendo aqui abordado, que o apóstolo Paulo, quando ele fala lá em 1 Coríntios 6,17, diz: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, a vida eterna é esse conhecimento que Jesus fala no capítulo 17, versículo 3, a vida eterna é esta unidade com Deus, da qual nos faz o Senhor participantes, não de um tempo infinito que nunca se acaba, mas de uma qualidade de vida que só Deus possui, só Deus tem. As pessoas pensam, né, que vida eterna é você viver muito. Então eles pensam, a maioria das pessoas pensam dessa forma quando se fala em vida eterna, é assim: você viver um bilhão e bilhões e trilhões de anos dentro da compreensão da nossa mente. Mas quando o Senhor Jesus vai falar sobre isso, ele fala que é esse ginosco, essa unidade com Deus, para que nós então possamos fazer parte da vida do próprio Deus. Você deve estar lembrado, né, de João 14, que Jesus diz que ele ia preparar morada, não é? É muito interessante isso, porque é exatamente isso que ele diz: na casa de meu pai. Veja, parece até, depois eu vou mostrar, parece que os dois textos que nós vamos ler, parece que, né, eles são meio contraditórios. João 14, 2, 3, assim: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, veja só, e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, aímos, né? Aí essa palavra é algo já definido, né? Onde eu estou. Veja que Jesus não tinha nem morrido ainda na cruz do Calvário, mas ele fala, e é assim mesmo,
que se processa, aonde eu estou, estejais vós também. Veja, Jesus diz: vou preparar lugar. Agora veja o 14:23, que é o mesmo capítulo, mas diz assim o texto: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Você percebeu a aparente contradição? Se num texto diz que Jesus vai preparar morada, e aí depois ele diz: nós viremos e moraremos nele. Então, a vida eterna, segundo a compreensão desses textos, é essa condição que Jesus, através do seu sacrifício, ele gera em nós, para nós, a possibilidade de nós estarmos em Deus e de Deus estar em nós. E a vida eterna está nisso. Está nisso. Por isso, ele é esse Pai da eternidade, porque ele nos gera, ele cria essa possibilidade para gerar filhos, para gerar pessoas, não é? Em Deus, vidas em Deus, ou vida em Deus, que nós vamos estar participando. Então, é esse Deus estar em nós e nós estar em Deus. Você vai perceber isso quando, de fato, você consegue alcançar aquilo que, entender, né, basicamente, é claro, aquilo que os teólogos, e principalmente os mais antigos, usavam essa expressão, pericorese, que é essa interpenetração, não é, de Deus na Trindade, o Pai interpenetrado no Filho, o Filho interpenetrado no Pai, e da mesma forma o Espírito Santo, e eles viverem em perfeita unidade. Isso antes de tudo, antes da criação, não é? Essa interpenetração. Essa é de fato a vida eterna. Por isso que agora o Senhor Jesus é o Pai da eternidade, porque é a partir dele e através dele que nós podemos estar em Deus e Deus pode estar em nós, e nós podemos estar tendo a vida de Deus em nós, essa vida que de fato é a única vida que existe. Todo o resto é existência. Satanás existe, mas não tem vida. Tem acho que é um livro, um conto antigo, meio de ficção científica, não é? Já faz tempo que eu vi isso, que é assim: uma pessoa está lá no que sobrou, né, depois da destruição de tudo, só sobrou ele em todo o universo, sobrou mais nada,
Está lá ele, perdido no espaço, sobre um asteroide. E ele sabe, tem consciência que tudo foi destruído e só existe ele. Não existe nenhum tipo de animal, não existe ameba, não existe nada com vida. O único que existe é ele. O único que existe é ele. E, claro que isso é um conto, né? Ele tem a possibilidade, ele tem na sua mão 2 frascos. Um frasco é veneno. E outro frasco é um elemento que, se ele tomar, ele vai viver para sempre. Existir para sempre. Ou aquele outro frasco ele toma e morre também. Aí, depois de muito pensar, ele vê que realmente está assim, tudo destruído, não tem nada, não tem, é aquela existência vazia. Ele decide tomar o veneno, claro, acabar com esse sofrimento. Só que, em vez de ele tomar o veneno, ele erra e toma o outro frasco. E entra em desespero. Porque uma existência sem a possibilidade de nenhum tipo de relação é um inferno. Uma existência eterna, sem a possibilidade de você ter nenhum tipo de interação, é pior de todos os mundos. Aí você começa talvez a entender o que pode ser o inferno. Que as pessoas, né, tem muito tipo de ideia a esse respeito. Então, vida de verdade, só quem tem é Deus. Fora de Deus, é o nada, é o vácuo. E a gente nem sabe o que é nada. Então, por isso, que quando o homem pecou, preste atenção, isso é muito forte, ele decidiu cair no nada. Na não existência, no vácuo. E o Senhor, pela sua misericórdia, ele cria um plano de salvação para nos trazer de volta para ele, porque foi para isso que nós fomos criados. Mas muitos insistem em viver ou existir sem Deus. Então, o Senhor Jesus, esse menino que nos nasceu, esse filho que se nos deu, é esse que nos proporciona a possibilidade de termos a vida de verdade, a vida eterna, que é esse estar em Deus, que ele diz aqui no livro, no Evangelho de João, que é, a vida eterna é que estejamos em Deus e que Deus esteja em nós. Essa é a oração que ele faz em todo o capítulo 17. Todo o capítulo 17 do livro de João é exatamente essa questão que você precisa, na verdade, estar entendendo, que é esse estar unido com Deus, Deus em nós em Deus, e nós vivendo essa eternidade que é não
tempo infinito, mas uma qualidade de vida. Por isso, podemos sim dizer que Jesus é o Pai da eternidade nessa perspectiva. Nenhum tipo de problema. Pai eterno? Também. Não tem nenhum tipo de problema usar essa nomenclatura, esse conceito. Por quê? Porque só a partir desse movimento do Senhor Jesus é que nós, de fato, podemos ter em nossa vida essa vida verdadeira, essa qualidade de existência que só existe. Por isso que a Bíblia diz que o único que é Deus. O único que é Deus. Nós todos somos nele. Aí o texto de João 17, que eu falo, que todo o texto fala sobre isso, versículo 23 e 24, diz assim, preste atenção, e aí você vai fechar esse entendimento. Eu neles, olha só, veja como é que é a vida. Eu neles, tu em mim. Veja que essa unidade, essa interpenetração que existia antes de qualquer coisa existir, e que agora nós, pelo amor gigante, amor extraordinário de Deus, nos faz participantes. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Isso faz você entender. Então, por que Jesus é o Pai da eternidade? Porque Ele proporciona essa possibilidade de nós termos, de fato, a vida verdadeira, a vida que é a vida de Deus, a vida eterna de Deus em nós. E a partir dessa vida de Deus em nós, nós vivermos já, a partir de agora, a eternidade, e que isso seja compreendido da forma correta. Porque, às vezes, a gente pensa a eternidade em categorias que acabam nos proporcionando mais dúvidas do que, de fato, respostas, né? Agora, quando você entende que a eternidade é essa qualidade da vida, é um jeito, não de você medir o tempo, mas de você determinar a qualidade da vida. Não termos apenas uma existência, mas sermos, de fato, um com Deus e participando da sua vida eterna. Por isso que o Senhor Jesus Cristo é, de fato, o Pai da eternidade. Porque Ele venceu a morte. Ele é aquele que não venceu apenas uma morte, porque a Bíblia fala de duas mortes. Essa que todos nós conhecemos, que é a cessação das atividades biológicas, e aquela outra que diz lá no livro de Apocalipse, que é a segunda morte, quando é lançado no lago de fogo. E nós precisamos então entender
esse nome redentor do Senhor nessa perspectiva. Ele é o Pai da eternidade, porque Ele é aquele que é o primeiro, é o primogênito de todos os seus irmãos. E é a partir dele que nós somos participantes da vida de Deus. Sem o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, sem a sua morte, ressurreição e assunção ao céu, sem ele ter vencido a morte, o mal e o inferno, nós não poderíamos ter a vida eterna. Mas agora, nós podemos ter essa vida em Deus, estar nele e ele em nós. Nós estarmos em Deus e Deus estar em nós. Essa, como diz o texto sagrado, é a vida eterna, que possamos conhecê-lo, ginosco, estar unido com ele e ele em nós. E é o que Jesus nos ensina em sua palavra. Eu neles e tu em mim, e estarmos unidos nessa vida eterna. Quem está entendendo isso, quem recebe isso, fique em pé nesse momento, meu irmão. Eu quero orar com você nesse sentido. Quero colocar você na presença de Deus, porque essa é uma verdade que precisa estar bem forte em nosso coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus eterno Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, pelas verdades que temos recebido. Sabemos que essa vida eterna é vida que vem de ti, Senhor. É a vida que nós recebemos a partir do sacrifício de Jesus Cristo. Por isso, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Pai eterno, Ele é aquele que possibilitou estarmos sendo gerados em Ti, meu Deus, a partir do seu sacrifício. Meu Deus, que isso seja realmente estabelecido em cada coração como esperança, como verdade, que nós possamos viver esta vida eterna a partir deste momento, Senhor, a partir já, Senhor, das nossas vivências aqui, Senhor, neste plano, em nome de Jesus Cristo, é o que eu te peço e eu te agradeço. Muito obrigado. E todos digam amém, digam graças a Deus.